Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal do YouTube, o canal do Descobrindo Crianças. E hoje nosso primeiro vídeo, como nós estamos no mês de maio, o mês das mães, a gente vai começar homenageando, nossas mamães, falando sobre maternidade. E hoje nós estamos com a Camila Dourado, psicóloga, e a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da maternidade mais leve, não é isso, Camila? Isso mesmo. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre o seu trabalho, qual é a sua área de atuação, como que você costuma receber as mamães, se tem muitas mulheres, como que você trabalha com mulheres de forma geral, mamães, não, para nossos convidados saberem um pouquinho mais do seu trabalho. Bom, eu me chamo Camila Dourado, sou psicóloga, trabalho com mulheres, a grande maioria também mães, né? Com foco em ansiedade, promoção da qualidade de vida e desenvolver uma vida mais leve. Certo. Camila, geralmente quando as mães elas vão te procurar assim no seu consultório, elas vão te procurar uma consultoria, um atendimento, quais são as grandes queixas, as queixas recorrentes dessas mamães para você? De modo geral, são mulheres que estão sobrecarregadas, que estão fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, que estão cansadas, que estão ansiosas e que sentem que não estão assim fazendo o que elas poderiam fazer com a qualidade que elas gostariam de fazer. Certo, eu entendo. E você atribui o que a essas queixas que as mamães levam até você no escritório? Assim, Eu acredito que, de modo geral, é justamente esse negócio de querer fazer várias coisas ao mesmo tempo, desempenhar vários papéis ao mesmo tempo e querer fazer tudo com excelência, sem conseguir delegar ou sem conseguir abrir mão de alguma coisa. Aquela coisa de ficar sempre se equilibrando, e isso é muito exigente. Então, a grande maioria está cansada, está ansiosa, está adoecida mesmo diante disso. Entendo. E você acha que essa situação que nós estamos vivendo é real? A fase que a gente está enfrentando de pandemia, as aulas online, o trabalho remoto, todo mundo dentro de casa, essa família toda se organizando nesse ambiente familiar, tem talvez até piorado essa situação? Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Acaba que muito da gestão de uma casa e dos filhos fica centralizada na mulher. Daí era aquele tempo que eu tinha, nossa, a criança vai para a escola, eu vou para o trabalho, eu vou dar conta das coisas na casa, eu vou me organizar ali, né? E aí a hora que tá tudo lá e misturado, isso gera mais estresse, mais cobrança, é mais difícil de manejar, porque aí eu tenho que dar conta do meu trabalho, mas eu também tenho que acompanhar a aula online do meu filho. E aí a hora que eu estou fazendo alguma coisa tem barulho, tem criança brincando. Isso traz conflito familiar de modo geral, muito conflito conjugal, né? Diz que cresceu em muito o número de divórcios, viu, no estado com a pandemia. Isso é dado estatístico real. Eu imagino que não deve ter aumentado o número de casamentos, de casórios, né? Porque realmente até não tá podendo, né? Assim, a gente tá numa fase que as pessoas realmente estão numa reflexão interna e até dentro de casa, né? Não tá tendo nem comemorações, então a gente tem que refletir tudo isso. Camila, você me falou uma coisa que é a sobrecarga dessa mulher, né? De um modo geral, da mãe como um todo, né? E assim, que papéis que geralmente as mães têm mais dificuldades para delegar? Olha, eu acho que uma mulher, de modo geral, ela tem dificuldade para delegar todos os papéis. A sensação que eu tenho é essa. Sim. E até olhando para mim mesmo, né? Assim, mas principalmente no que compete aos cuidados da casa e dos filhos, ela quer fazer aquilo de uma maneira muito meticulosa, com muito detalhe, com muito jeitinho, do jeito que idealizou. E isso traz sim uma sobrecarga danada, porque uma coisa é eu idealizar como que vai ser o meu dia, como que eu vou distribuir as tarefas, como que a criança vai responder. Outra coisa é na prática, é completamente diferente. Eu imagino que a expectativa e a realidade, elas não devem se igualar. Elas nunca estão igualadas, e isso traz sim um quê de frustração danado, né? Todos os dias, e é uma frustração que é recorrente, porque todos os dias você idealiza um cenário, mas você precisa se ajustar ao que é real, que nem sempre está correspondente.
Eu entendo, Camila. E a questão de quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Eu tenho essa frase assim que ela fica ecoando na minha cabeça, né? E muitas vezes eu realmente me pego culpando por coisas que estão até além da minha responsabilidade. Você atribui esse ditado ao quê? A uma questão cultural que a gente vive, uma questão cultural que os nossos familiares passam pra gente? Porque não ouvi só de uma pessoa isso, né? Várias pessoas me falaram isso durante a minha gestação. Sabe, assim, acho que desde que o mundo é mundo, existe esse ditado, né? Desde a época de Freud, o início dos estudos da psicologia, alguns rótulos, algumas patologias, elas foram atreladas ao papel da mãe. Muitos dos estudos do Freud são nisso, por exemplo, a ansiedade tem relação com a postura da mãe, o próprio complexo de Édipo, e aí lá vai. Então, desde sempre, parece que essa culpa ela é atribuída à função materna, né? Tanto que tem até aquela piadinha, né? Você vai para terapia para saber que a culpa de tudo é da sua mãe, o que não é verdade, viu? O que não é verdade. Mas a gente vai carregando isso de uma maneira muito pesada. Eu penso que boa parte dessa ideia, desse rótulo, ele vem da questão de tudo que é cercado ao cuidado de uma criança, a educar uma criança, sempre foi função materna. O pai, ele é sempre um coadjuvante, né? Então acaba que a mãe, desde bebê, os cuidados, a educação, a formação, fica muito responsabilidade da mulher. E aí o que não dá certo, ou que não é como foi idealizado, acaba sim trazendo muita culpa social e também pessoal, né, que vem de dentro. E eu vejo que a gente até tem comentado a questão dos rótulos, né? Eu vejo que rotular uma mãe, né, que assim é o certo, assim é se seguir, é algo que as famílias de forma indireta e até mesmo sem perceber, né, traz para essa mãe, para essa nova mãe que está surgindo. E queria que você falasse um pouquinho sobre as consequências disso, Camila. Essa questão de rotular as mães, de dizer certo e errado, e às vezes até de ignorar um instinto que nasce junto com o bebê, né? Eu vejo muito que a preparação da gestação, ela não é só para um bebê, né? Ela é para também gestar uma mãe, para poder gerar uma mamãe. Olha, eu acho que rótulo, em qualquer situação, ele já traz um peso, né? Agora, você imagina para a mãe. E aí você imagina uma mãe que vem de uma família que tem hábitos muito particulares, ou um jeito de fazer muito pessoal. E aí, ainda que você não concorde, ainda que você não compreenda que aquilo é o melhor, é o certo, é o que você tem que fazer. Isso é muito pesado para uma mulher, porque tira a sua identidade, o seu jeito de imprimir, o seu jeito de fazer as coisas. Acaba que você vai repetindo uma série de situações, você está sempre no piloto automático, né? Você abafa muito da sua essência, do seu instinto, como você falou, para cumprir com o protocolo. E assim, a maternidade ela é vivencial e ela é prática, não dá para ter um roteiro, um manual, um jeito de seguir. Eu tenho que descobrir o meu jeito de ser mãe, que é diferente do jeito de qualquer outra mãe. Entendo. Então nesse quesito eu tenho assim uma experiência até privilegiada, eu diria, porque fui minha mãe fora e essa experiência me deixou fluir os instintos, né? Eu não tinha uma rede de amparo, só estava eu e meu esposo em outro país, uma outra cidade, então eu fui mamãe da maneira que os meus instintos diziam para fazer, desse cuidado de nutrir, dessa ligação que ia nascendo aos poucos, né? E Camila, quando as mamães vão até o consultório, muitas delas por não reconhecer esse filho, até mesmo com quadro de depressão pós-parto, o que você geralmente observa nessas mães? Eu observo justamente um esgotamento emocional em todos os sentidos. Aquela coisa de estar mesmo desconectada do que está acontecendo ali. A hora que você fala, nossa, eu fui privilegiada porque eu pude construir o meu jeito de fazer. Para construir o seu jeito de fazer, você tem que estar conectada com você. Você tem que estar escutando o que você está pensando, você tem que estar escutando o que você está sentindo para descobrir o que seu fazer. Uma mãe adoecida, né, ou com a depressão pós-parto mesmo, é alguém que está completamente desconectada da realidade. Ela traçou um jeito de ser mãe e um jeito que ela sente que não consegue atender.
E aí a hora que ela vê que não está conseguindo cumprir com aquilo que ela idealizou, ou que não sente do jeito que alguém falou que ser mãe você tem que sentir, né? Aquele amor, aquela coisa, isso embute muita culpa, muita frustração e acaba assim adoecendo. Entendo. O romantizar da maternidade, né, causa uma certa culpa. Camila, a gente falou um pouquinho sobre as causas, consequências dessa culpa, né, que as mamães costumam levar para o seu consultório. E agora vamos falar um pouquinho do inverso, de como conquistar talvez uma maternidade mais leve, mais feliz, né, e vivenciar isso de uma forma plena. Queria que você falasse um pouquinho de quais são os conselhos que você dá para as mamães lá dentro do seu consultório. Acho que o primeiro e o essencial é você aceitar a mãe que você é. A mãe que você é, porque o seu jeito de maternar, ele é único. Sabe assim, entender que esse é o meu jeito de ser mãe e que ele não vai ser o seu. Às vezes a gente vai ter coisas em comuns, mas é o meu jeito. E acho que cabe à mulher mesmo aceitar isso, tentar tirar assim, sabe, de roteiros, de normas, de regras que são sociais, se libertar disso e descobrir o seu jeito de fazer. Eu acho que o segundo passo, que eu também considero bastante importante, é o justamente deixando com que a própria experiência vá construindo o seu fazer. Dia a dia, sabe? É conexão diária. Aconteceu isso, como que eu vou reagir a isso? E não assim, quando acontecer, eu vou estar assim, sabe? Não ter o manual. Deixar com que a situação te mostre como que você vai fazer, né? Se perceber mesmo nesse cenário. E o terceiro, eu acho que é você ter uma rede de apoio, ter pessoas que estejam por perto, buscar maneiras de estar saudável, de estar bem, de sustentar os seus outros pilares, né? De uma maneira integrada. Eu não sou só mãe, eu sou mulher, eu sou amiga, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou profissional. E você nutrir todos esses papéis igualmente vão te dar muito mais consistência, muito mais saúde para ser a mãe que você pode ser. Camila, eu queria que você falasse um pouquinho das questões do tempo, né? Quando a gente tem filhos, a gente tem que entender que eles têm o tempo deles e respeitar também o nosso tempo, né? E como você poderia falar um pouquinho sobre isso, né? Para que a gente entenda como um todo, né? Essas questões do tempo de cada um, da mamãe, do filho. Acho que essa é uma leitura muito nova, né? Antigamente, e até acho que, não sei se foi a maneira como você foi educada, mas a mim, as crianças eram vistas como mini adultos. Então, não pode correr, não pode pular, seja obediente, seja isso, seja aquilo, né? E aí, isso vai engessando a criança, vai impedindo a manifestação das emoções, dos comportamentos que são pertinentes à infância. Hoje a gente consegue entender um pouco mais a importância disso. Não que isso não afete. A criança não tem que trabalhar, ela não tem um compromisso com o horário. O compromisso com o horário é meu. Sim. Ele é meu, mas a gente está o tempo todo, anda logo que eu estou atrasada, não pode fazer isso, faz aquilo, anda, agora é a hora disso, né? E a hora que a criança se irrita, se estressa, te dá muito mais trabalho. Eu acho que entender o tempo da criança é fundamental para você ajustar o seu tempo. Para você compreender o jeito que você vai funcionar, porque cada criança é única também. Se tem 2, 3 em casa, cada uma vai ter um ritmo para fazer as coisas. Não significa que você vai ficar refém dessa criança, mas que você vai descobrir a dinâmica dela para se ajustar aquilo ali e não ser tão estressante. Porque se não pensa, você vai estar sempre estressada, você vai estar sempre cansada, você vai estar sempre reclamando, vai estar sempre brigando. Isso desgasta as relações, interfere na família de modo geral. Sim, percebo que realmente a família toda é envolvida por essas questões de tempo, né? Todo mundo tá ali o tempo todo se cronometrando e tentando encaixar todas as atividades dentro disso. Então agora um bônus para as nossas mamães, para todo mundo que está assistindo esse vídeo aqui no nosso canal. Queria que, Camila, você deixasse um recadinho para as nossas mamães, para ajudá-las a entender que é possível chegar numa maternidade leve, né? De uma forma plena de viver tudo isso, aproveitando da melhor forma possível. Queria que você deixasse um recadinho e eu já vou me despedindo, gente. Obrigada por vocês estarem aqui no nosso canal. Queria que vocês seguissem lá o nosso Instagram. A gente tem a revista Descobrindo Crianças e Descobrindo Crianças.
além do seu canal. Queria que você deixasse também para as pessoas poderem seguir e conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Por favor. Sim, sim, sim. Bom, meu Instagram, Camila Dourado Psi, né? PSI. Lá tem uma série de conteúdos referente ao universo feminino, a ansiedade, também a maternidade. Lá vocês vão encontrar bastante coisas que combinam com o que a gente conversou aqui. Um recadinho para as mamães, né? Eu vou dizer o que eu digo para todas. Seja a mãe que você consegue ser, do jeito que você consegue fazer, sem padrões, sem rótulos, sem culpas, sem cobrança. Aquilo que você consegue fazer, bacana. O que você não conseguiu fazer, o que não foi bacana, o que não fluiu é porque não era seu, não era seu departamento. Então confia no seu instinto, confia no seu afeto, que onde existe amor, sempre dá certo. Que lindo recado, adorei. Gente, obrigada. Um beijo mais uma vez, obrigada, Camila. Eu que agradeço.